Olá pessoal, hoje irei falar sobre a história do maior coraçado do mundo, o Nelson. Esse coraçado foi construído com a união de duas forças que na Primeira Guerra Mundial se uniram em 1927 para projetar o maior coraçado que a história já viu, o Nelson. Ele foi construído por 3 projetistas americanos e 3 britânicos. Como vocês dão para ver nitidamente na foto, aqui na frente tem 3 canhões. Cada um desses canhões tem 406 milímetros. E esses canhões aqui, que não dá para ver muito nitidamente, tem 15 e 25 milímetros, fora as armas antiaéreas. E aqui nesse canhão não dá para ver nitidamente, mas tem um suporte aéreo para quando um coraçado se sentir ameaçado, quando aparecer um porta-aviões e não conseguir carregar a munição a tempo, ele pode soltar o suporte aéreo para ajudá-lo. Ele foi construído em 1927. Ele foi inicialmente usado para proteger cargueiros e fuzileiros navais dos britânicos na Primeira Guerra. E depois ele foi aposentado, só que rapidamente ele voltou ao serviço por causa da Segunda Guerra Mundial. Como eles sabiam que esse coraçado ele conseguia vencer qualquer um da época, então eles colocaram ele de volta no serviço. Só que aí eles não sabiam que os alemães tinham um plano audacioso de construir um super coraçado, o Bismarck. Esse coraçado, o Bismarck, foi a rainha e a chave da cavalaria alemã da Segunda Guerra. Ele inicialmente foi usado sozinho para afundar cargueiros e deixar a Grã-Bretanha, que era a Inglaterra antigamente, sem comida, sem estoque sobre nada. E então eles decidiram agir, levando o Nelson até o mar e deixando ele até a metade de 1941 procurando o Bismarck. Aí passaram-se o tempo. Passou, chegou 1942. Eles não encontraram. Quando chegou do dia 4 de fevereiro de 1942, o Old, que era a rainha da frota naval britânica, desculpe se eu gaguejei, ele foi afundado pelo Bismarck. Isso significou um duro golpe para a rainha britânica, que decidiu enviar seus coraçados e seus cruzadores, decidiu enviar tudo que eles tinham à disponibilidade: porta-aviões, coraçados, cruzadores, cruzadores pesados e contra-torpedeiros, que nessa época faziam parte da 6ª Frota da Marinha Real Britânica. E essa busca foi incansável. Encontraram o Bismarck no dia 4 de abril de 1942. Na mesma data e no mesmo dia que o Titanic afundou. Mas não no mesmo ano. Foi diferente. É uma coincidência, mais ou menos. Mas vamos voltar à história. Aí o Nelson e o Bismarck se encontraram às 12h30 da noite, que significa 00:30. Aí eles começaram a trocar tiros, um contra o outro. O Bismarck sofreu danos na sua sala de tiros, que é onde eles calculam a precisão, tem que calcular a mira, tem que fazer tudo lá para depois atirar.
Porque não é como a gente pensa. A gente pensa que é só mirar, atirar. Mas primeiro tem que calcular a precisão, tem que ver se o alvo está perto ou longe. Tem que calcular a longitude e a latitude. E depois sim atirar. E ainda por cima tem que recarregar. E aí o que acontece? O Bismarck e o Nelson ficaram trocando tiros. O Bismarck acertou 4 tiros no Nelson. Que, para não deixar barato, acertou 6 no Bismarck, o Nelson. Só que o Nelson, ele tinha uma vantagem. O Nelson ele tinha 507 toneladas de blindagem. E, vamos supor, era tipo um super coraçado, super blindado e super armado. Então, o que aconteceu? O Nelson deu 6 tiros no Bismarck, cegou a sua sala de tiros, e aí, como os alemães não tinham outra escolha, eles começaram a disparar para tudo quanto é lado que eles viessem, que eles viram. Como nessa época os alemães tinham adaptado os binóculos para quando isso acontecesse, fosse acertar a sala de tiros, então eles ainda continuaram atirando. Só que o Nelson revidou e matou todos que estavam com os binóculos na frente do Bismarck. Como eles estavam mais ou menos num 1 km a 2 km de distância, então era bem difícil o Bismarck acertar o Nelson, porque ele não tinha a sala mais de tiro e ainda ele perdeu os alemães que ficavam com os binóculos nas laterais do navio. Então o que aconteceu? Aí depois, como chegou o porta-aviões Ark Royal, ele bateu em retirada, o Nelson. Só que aí o Bismarck continuou lutando. E mesmo assim, com o Nelson longe, ele ainda deu a última rajada de tiros que ele iria dar no Bismarck, acertando sua caldeira e a destruindo-a. Como o navio não conseguiu, ele não explodiu, a caldeira só explodiu, mas não explodiu o navio inteiro. Então o que aconteceu? O Nelson bateu em retirada e foi para as Ilhas Aleutas, lá no Alasca, que fazia parte do território americano nessa época. Aí depois de lá, o Nelson passou e foi lá para a Grã-Bretanha, parando no porto principal, lá em Belfast, que foi onde o Titanic foi construído, é óbvio. Aí, lá ele, como tinha um estaleiro, aí ele foi reparar